Marcos, ok? Uma outra coisa, nós vamos encerrar hoje o nosso estudo a respeito da criação, da narrativa da criação, encerrar a vírgula, porque eu ainda vou ficar devendo uma pautazinha, porque de fato a narrativa termina com o relato do descanso de Deus. No sétimo dia, Deus descansou da obra que havia feito e santificou o sétimo dia, que é o Shabat, o sábado, e nós vamos hoje até o verso 28 do primeiro capítulo, de modo que vai ficar pendente esse texto a respeito do descanso de Deus, que está já no capítulo 2, os versos 2 e 3, para um outro momento. Então, na próxima ocasião em que eu estiver pregando aqui, seja de manhã ou à noite, os irmãos já sabem, nós vamos falar sobre o descanso de Deus. Só mais uma coisa, e aí a gente entra no assunto de hoje, é que todas as vezes que eu estiver pregando aqui, agora vão ser menos, né? Porque as férias do pastor Erivaldo terminam hoje, né? Próxima semana ele já está aqui, próximo domingo inclusive, e agora também tendo o auxílio do nosso irmão seminarista Edmilson. Então eles estarão, claro, com muito maior frequência no púlpito, porque eu vou me recolher a minha insignificância e vou para as congregações. O trabalho com as congregações não é um trabalho fácil. Ontem mesmo, pela manhã, eu fui para a Vila Cipó, né, porque é preciso dar essa assistência também às congregações, mesmo estando dando suporte aqui, durante esse período de férias do pastor Erivaldo. À tarde, fui para o sítio Cajarana, porque o culto lá era às 3 horas da tarde, saí de lá a 140 por hora para poder chegar em Itapiraí para o culto de 5h30. Mas cheguei 5h40. 10 minutinhos aí, o irmão Pedro já tinha começado o culto, os irmãos já estavam cantando, e foi também culto de ministração da ceia do Senhor, tanto em Cajarana quanto lá em Itapiraí. Hoje pela manhã estou aqui e à noite, se Deus assim permitir, estarei pregando na 4ª igreja. Mas realmente os trabalhos são 4 congregações e o trabalho com as congregações, ele de fato exige muito. Mas sempre que eu estiver pregando aqui, sempre que me derem uma oportunidade, me derem um espaçozinho e eu vier para cá pregar, a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Eu já disse aqui, pode parecer, e eu sei que é, pretensão minha, muita pretensão inclusive, eu estou fazendo uma tradução, sobretudo do Antigo Testamento, traduzindo diretamente do hebraico, não estou escrevendo uma outra Bíblia não, e nem faço isso para aparecer não, é só vontade mesmo de estudar mais, eu sou muito curioso em hebraico, de estudar mais, e já falei a respeito disso, não vou falar de novo, mas o fato é que eu estou fazendo esse trabalho sequenciado e pretendo fazer até o final do Antigo Testamento e até entrando no Novo Testamento. Não estou fazendo essa tradução capítulo por capítulo, nem livro por livro, porque senão eu só ia terminar no céu. Como lá não ia mais precisar, então ficava um trabalho inacabado. Mas eu estou fazendo a partir de principais assuntos tratados tanto no Antigo Testamento quanto, se Deus permitir, entrando aí no Novo Testamento. Consegui, como eu tenho menos dificuldade com o hebraico do que com o grego eu tenho mais dificuldade, então consegui uma raridade que é o Novo Testamento em hebraico. O Novo Testamento originalmente foi escrito em grego, mas eu tenho esse Novo Testamento que é muito antigo, tão antigo que se você puxar com uma certa força as páginas, elas vão se soltando. E estão bem amareladazinhas, e eu preciso ter muito cuidado com esse material. E é o Novo Testamento em hebraico.
Então eu pretendo fazer esse trabalho até o dia em que Deus me permitir fazer, tá certo? E aí vou sempre dando sequência a isso. Então, sempre que eu vier para cá, os irmãos já sabem, nós vamos dando sequência a esses assuntos e a essa modesta tradução, né? Então, hoje nós vamos aí para o capítulo 1, concluir aí o capítulo 1, nós vamos ler os versos 26, 27 e 28, que tratam da criação da raça humana, dos seres humanos. Ok? Os irmãos podem ler tranquilamente na versão que tem, a versão costumeiramente usada aqui pela igreja é a tradução de João Ferreira de Almeida, versão atualizada, tranquilamente, embora eu esteja utilizando uma outra tradução, que nem é a NVI, gosto muito da NVI, costumo usar aqui, mas não é a NVI, estou usando aqui uma versão, uma tradução da Bíblia judaica, mas os irmãos podem muito bem acompanhar, até porque eu checo o texto que a gente vai usar com o texto da chamada RA, né? Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, então não há muita diferença. Então vocês podem, alguma palavra ou outra, alguma expressão ou outra, que de fato, aí por força da tradução, pode aparecer diferente, mas no geral, você terá toda a condição de acompanhar aí, e já está posto aí na tela, a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Então nós vamos ler os versos 26, 27 e 28 do primeiro capítulo. E aí a gente vai trabalhar um pouco na manhã de hoje esse texto, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem, entenda homem aí como humanidade, mas depois eu explico melhor isso. Mas façamos o homem ou a humanidade a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. E que eles governem sobre os peixes no mar, as aves no ar ou no céu, os animais, que são os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todas as criaturas que rastejam e que se arrastam sobre a terra. Verso 27, portanto, Deus criou a humanidade, ou criou o homem, e aí eu vou preferir usar a expressão humanidade, por causa de um detalhezinho que vai aparecer aí no final do verso 27. Então, Deus criou a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Criou-os, homem e mulher. Aliás, a força do hebraico é macho e fêmea. Então Deus criou macho e fêmea, criou homem e mulher. Verso 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem, governem sobre os peixes no mar, as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Vamos ter uma palavra de oração? Eterno Deus, estamos mais uma vez aqui debruçados sobre a Tua palavra, o Teu santo livro. No nosso desejo, o Senhor sabe, há no nosso coração, melhor dizendo, o desejo de entendermos essa palavra a fim de aplicá-la à nossa vida hoje, de aprendermos com as lições que ela tem para nós hoje. Por isso pedimos que o Senhor nos fale, o Senhor nos ensine pela Tua palavra. Oramos assim, desde já agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, então o texto trata aí da criação da raça humana, da criação dos seres humanos. Como eu disse, fechando aqui o nosso trabalho com relação a um estudo sequenciado, como bem disse
o nosso irmão Everton a respeito da criação. E aí eu separei os termos aí e pretendo trabalhar isoladamente alguns termos para que a gente entenda o todo. Então, para a gente entender o todo, é necessário a gente dividir esse texto em partes para que a gente tenha condição de entendê-lo. E a expressão para a qual eu chamo sua atenção inicialmente aí, essa expressão que aparece já no início do verso 26, quando está dito, então disse Deus, façamos a humanidade, ou na sua tradução aí, façamos o homem. Eu gosto da expressão humanidade, porque a palavra que aparece no hebraico aí é Adam. E Adão, embora a gente tenha o nome de Adão, e a gente saiba da criação, do primeiro homem, da primeira mulher, Adão e Eva, mas a palavra Adão literalmente significa humanidade. Então o que o texto está dizendo é que o Senhor criou os seres humanos, criou a humanidade, e Ele fez isso conforme a sua imagem e semelhança. Daqui a pouco a gente chega aí. Mas entenda primeiro a criação dos seres humanos, de uma forma geral. Homem e mulher, Deus criou essa humanidade. Todas as criaturas, eu não sei se você já teve a curiosidade de parar para pensar nisso, são citadas apenas ou a partir do momento em que passam a existir. Criaturas, digo, que não são os seres humanos. Os animais, por exemplo, só são citados a partir do momento em que essas criaturas passam a existir. Os seres humanos têm um tratamento diferenciado na Bíblia, porque eles foram observados e idealizados por Deus antes mesmo da sua criação. E eles são citados na Bíblia antes mesmo de existirem. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 4, 5 e 6, ele diz assim: Ele, o Senhor, nos escolheu em amor no Messias, antes da criação do mundo, antes da criação do universo. O homem já é citado antes mesmo dele existir, quando ainda era idealizado por Deus, para sermos santos e irrepreensíveis, ou sem defeito em sua presença. Ele determinou de antemão que por meio do Messias, que por meio de Jesus, fôssemos seus filhos, de acordo com o seu prazer e propósito. Agora, para que ele nos criou? Verso 6, para que lhe rendêssemos louvor. Eu gosto dessa expressão que é colocada aqui, lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que nos deu mediante o amado mesmo na sua versão aí, assim como na minha, deve aparecer com o A maiúsculo, porque é falando da divindade. Então perceba que mesmo antes de existir, mesmo antes de acontecer na história, mesmo antes de ser criado, o homem já é citado na Escritura. Ele já é idealizado por Deus, já é pensado por Deus. Os outros seres criados não têm essa particularidade. Apenas os seres humanos são citados antes mesmo da sua criação. Todos os outros animais, como eu disse, eles são citados a partir do momento em que passam a existir. Uma outra expressão interessante que aparece aí no texto que nós estamos examinando é que os seres humanos foram criados, e diz aí o texto, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só chamando um detalhe aí, dessa expressão que aparece no plural, nossa imagem e nossa semelhança, embora o texto tenha dito, e disse Deus, aí disse Deus, façamos o homem.
E essa pluralidade, não é nem pluralidade, esse termo no plural, porque pluralidade pode dar a ideia de uma multiplicidade de deuses, e não é o caso, é um Deus único, todavia subsistindo em 3 pessoas. Então, é praticamente unânime as opiniões de estudiosos e comentaristas do Antigo Testamento, sobretudo daqueles que trabalham também um pouco a língua hebraica, que essa expressão que está no plural é uma referência à Trindade. Ou seja, está presente na criação a Trindade. Embora a palavra Trindade é um termo teológico, mas não é bíblico. Não é bíblico no sentido de que não aparece na Bíblia o termo, mas a ideia sim. Então, a Trindade já está na criação. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É como, por exemplo, a expressão que aparece já no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aí é Elohim. Interessante que Elohim, eu estou enfatizando aí o final da palavra, im, essa terminação im, em hebraico, qualquer coisa, se eu tropeçar aqui, o seminarista Edmilson, que está bem afiado, me corrige, mas essa terminação im é uma característica do plural masculino em hebraico. Ou seja, toda palavra hebraica que tem essa terminação im, como Elohim, significa que é um substantivo que está no plural e é um substantivo masculino. Por isso é traduzido em algumas versões como deuses. E pode ser traduzido como deuses mesmo, porque é plural isso. Mas no que diz respeito à criação, é a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação. Então, por isso, o texto diz aí, nesse verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está certo? Só dando uma explicação ainda maior, porque caso você tenha alguma dificuldade aí, com relação ainda à palavra Adam, que eu disse que não é exatamente o nome próprio, mas fala da criação da humanidade, ela deriva de uma raiz verbal, e só para você entender, toda palavra hebraica deriva de uma raiz verbal. Toda, absolutamente toda palavra hebraica. De uma raiz verbal que normalmente tem 3 letras. Então, toda palavra hebraica, ela surge, ela é originária, ela deriva de uma raiz verbal. E a palavra Adam deriva da raiz verbal domer, que significa ser parecido. Ou seja, parecer-se, ou, se você quiser detalhar ainda mais, ser semelhante. Por isso a ideia de a nossa imagem e a nossa semelhança. O que isso significa? Significa que o destino dos seres humanos, de todos os seres humanos, é ser semelhante a Deus. Agora, eu sei que existe, e eu concordo e subscrevo isso, a ideia de que quando a Bíblia fala, aqui no Antigo Testamento, do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, está fazendo uma referência aos atributos comunicáveis de Deus. E eu concordo com isso, eu acho que está certo. Atributos comunicáveis, para quem tem alguma dificuldade com o termo, existem os atributos incomunicáveis, que só Deus tem e Ele não compartilha isso com ninguém. Por exemplo, só Deus é onipotente, só Deus é todo-poderoso. Nenhum ser humano é todo-poderoso.
onipresente. Só Deus é onipresente. Nenhum outro ser é onipresente. Nem o diabo. Você sabia disso? O diabo e os demônios, a cadeia toda de demônios, eles se movimentam numa velocidade que é extra-humana. Mas o diabo e nenhum demônio pode estar ao mesmo tempo em dois lugares. Só Deus pode fazer isso. Agora, a velocidade com que eles se locomovem, claro, isso é extraordinário. Mas ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nenhum ser pode, só Deus é onipresente. E só Deus é onisciente. Só Deus sabe, por exemplo, o que é que o Mateus, nesse momento, está pensando. Mais uma vez, nem o diabo sabe o pensamento dele. Quando o diabo quer descobrir o pensamento de alguém, ele sugestiona algumas ações para que ele descubra a partir das ações o que a pessoa estava pensando, mas o diabo não pode penetrar o pensamento humano. Só Deus conhece o nosso pensamento. Só Deus nos escuta quando nós oramos, inclusive em silêncio. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que estamos orando. Então, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Agora, por isso é que são chamadas aí na teologia de atividades ou atributos incomunicáveis de Deus. Mas existem os atributos comunicáveis. Por exemplo, Deus é amor. E o amor, ele comunica para o César. E ele dá ao César a capacidade de amar também. Então o César pode amar. Deus é amor e ele comunica essa capacidade ao César e o César consegue amar. Deus é justo. E Deus concede ao homem a capacidade de ser justo, de fazer justiça, de tratar as coisas com justiça. Então, eu concordo que a Bíblia fale, primeiramente, ou também, quando diz que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, esses atributos comunicáveis de Deus. Mas também entendo, também creio, que quando o texto diz, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem a ver com propósitos, para que os seres humanos vivam de acordo com os propósitos eternos de Deus para a sua vida. Como nós lemos no texto de Paulo aos Efésios, quando Paulo diz que Deus criou os seres humanos com um propósito. Qual foi o propósito? Para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que nos deu mediante o amado. Então, Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, para que esses seres humanos vivam de acordo com os seus propósitos, de acordo com os propósitos de Deus estabelecidos para a sua vida. Agora, para entendermos os propósitos de Deus em nossa vida, nós precisamos antes entender uma expressão que aparece, e eu vou falar com muito cuidado, e nesses dias em que vivemos, precisamos tratar disso com muito cuidado, a expressão que aparece no versículo 27. Olha aí o que diz a palavra do Senhor no versículo 27. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus. Ele os criou macho e fêmea, homem e mulher. E aí, queridos, é homem e mulher mesmo, é macho e fêmea mesmo, porque a expressão é ish e ishá, são palavras distintas, homem e mulher. Não existe na criação
não existe na narrativa da criação o relato de um terceiro gênero. Só existe homem e mulher, macho e fêmea. Embora, e aí eu vou fazer um parêntese aqui, embora nós devamos respeitar quem pensa diferente. Respeito se deve a todo mundo. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso, ter a opinião que eu tenho, defender os princípios que eu defendo. Ninguém é obrigado, por mim, a fazer isso, não. Então, respeito se deve a todo mundo. O que nós podemos entender é que quem tem, por isso que a gente precisa tratar desse assunto com muito cuidado nos nossos dias, porque quem tem um posicionamento diferente, quem pensa diferente com relação à orientação sexual, deve ter o meu respeito, não a minha concordância. Eu não concordo, eu penso diferente. Mas do mesmo jeito que eu devo respeito a uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, ele também me deve respeito por pensar diferente. E isso tanto é bíblico como é constitucional. Nem a Bíblia e nem a Constituição no Brasil me autoriza a tratar qualquer pessoa que pense diferente de forma agressiva, desrespeitosa. Eu não tenho essa autoridade nem pela Bíblia e nem pela Constituição. Da mesma forma, ele também não tem. Ele também não tem autoridade nem pela Bíblia, nem pela Constituição, para me tratar com desrespeito, porque eu penso diferente. Agora, eu penso diferente a partir da minha orientação cristã. Aí eu penso diferente. E do que leio na Escritura Sagrada. E nós vimos aqui, se não foi no domingo próximo passado, foi no primeiro domingo, que inclusive existe comprovação científica de que a Bíblia é verdade, de que a Bíblia fala a verdade. Eu falei aqui dessas comprovações. Agora, se é verdade que a Bíblia diz, se existe comprovação científica para o fato da Bíblia dizer que Deus, por exemplo, criou os céus e a terra, e a gente viu isso, então o restante da narrativa também é verdade, também é a palavra de Deus. E aí, na sequência da narrativa, a Bíblia está nos dizendo que Deus criou os seres humanos em dois gêneros, macho e fêmea, homem e mulher, ponto. É o que eu creio, é a minha opinião, embora, vou dizer mais uma vez aqui, embora nós devamos respeito às pessoas que pensam diferente. Uma vez eu estava falando disso, não foi exatamente esse estudo aqui, porque esse estudo eu preparei já para esse nosso momento aqui, mas estava falando dessa criação de Deus com relação a dois gêneros, macho e fêmea. E aí depois uma senhora veio falar comigo, e dizendo assim: pastor, o senhor foi muito agressivo na sua pregação. Eu disse: agressivo de que forma, irmã? Porque o senhor enfatizou dois gêneros, macho e fêmea. Sim, porque é o que a Bíblia diz. Eu tenho um filho que é homossexual. Eu disse: aí já não é problema meu. Mas eu me senti ofendida. Também não é problema meu. Aí ela foi se alterando, colocou o dedo na minha cara, e eu disse: irmã, eu quero lhe pedir a gentileza de tirar o seu dedo da minha cara. Ela disse: o senhor prefere tratar com meu marido? Ele é policial federal, está armado e está bem ali. Eu disse: prefiro. Porque se ele colocar o dedo na minha cara, aí eu posso tratá-lo de forma igual. Mas o respeito que eu devo à irmã não me permite tratá-la da mesma forma. Então é só um pedido que eu estou fazendo: tire o seu dedo da minha cara.
Pois eu vou falar com meu marido e é ele quem vai vir falar com o senhor. Eu disse, eu ainda vou lhe ajudar. Olha ele bem ali, ó. E eu vou esperar aqui, não vou sair daqui não. Ela foi lá, eu vi quando ela falou com o marido, os dois entraram no carro e foram embora. No outro dia, segunda-feira, ele ligou para mim. Pastor, o que foi que houve? Eu disse, o que houve foi que eu disse isso, isso e isso na pregação. A sua esposa se sentiu ofendida, veio falar comigo, mas em nenhum momento eu desrespeitei a sua família, em nenhum momento eu desrespeitei sequer pessoas que tenham orientação sexual diferente. Ele disse, pastor, eu estava no culto, e o senhor não falou absolutamente nada em tom agressivo. O senhor só foi verdadeiro, como a Bíblia é verdade. E eu sou crente, e defendo a mesma verdade que o senhor defende. E se eu defendo a mesma verdade que o senhor defende, então eu é que tenho que olhar para dentro da minha casa. Porque o pecado está dentro da minha casa e isso é problema meu, ele disse. Mas o senhor não agrediu, não, absolutamente. Eu estava no culto. Quando ela falou comigo, ela falou para ir tomar satisfação com o senhor. E eu disse, não tenho nada para falar com o pastor, não tenho nada para tratar com ele, nós vamos entrar no carro e nós vamos embora. Amanhã eu ligo para ele, aí ele estava ligando. Ele disse, inclusive, eu peço que o senhor não desligue o telefone, porque tem uma pessoa para falar com o senhor aqui. Aí ele passou para a mulher dele. Aí a mulher chorando, pastor, me perdoe, eu fui desrespeitosa, eu não lhe tratei como pastor e muita coisa. Se irmã, não se preocupe, eu não tenho nem do que lhe perdoar, porque eu não me senti ofendido. Embora a irmã tenha falado comigo com uma certa agressividade, mas eu não me senti ofendido, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Eu continuo amando, respeitando a sua família. Fui na casa dela, conversei inclusive com o rapaz, conversei com ela, conversei com o marido, ficou tudo em paz, tudo bem, irmãos. Agora, eu disse, é um direito meu pensar diferente, porque a Bíblia me dá esse direito, rapaz. E a Constituição também me dá. Eu tenho livre expressão, eu posso expressar, não posso agredir pessoas, não posso desrespeitar pessoas, não posso ser desrespeitoso nem agressivo, mas eu tenho a liberdade de pensar diferente a partir do que eu creio, meu irmão. Isso está no artigo 5º da Constituição, liberdade de culto, de expressão cultica, inclusive. Então a Bíblia diz isso, Deus criou macho e fêmea. Por que é importante a gente enfatizar isso? Por que eu estou enfatizando isso? E nós vamos já ver que isso tem a ver com os propósitos de Deus. E Deus, voltando aí para você não esquecer, Deus criou a humanidade conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que os seres humanos vivam de acordo com os propósitos de Deus. Se alguém não quer viver de acordo com os propósitos de Deus, é problema dele. Ontem, lá na congregação de Itapiraí, teve um bêbado que quis perturbar o culto. Eu disse, aqui não, meu irmão. Aqui não. Você pode ficar no culto, você pode ouvir tudo o que for dito aqui, mas bagunçar não, que isso aqui não é circo não, meu irmão. Aí ele começou a soltar uma carrapeta colorida e ficava, não é aquela coisa de bêbado, né? E soltando a carrapeta, bagunçando o culto. Eu digo, se soltar de novo, eu vou dar um chute nessa carrapeta. Se sua mão estiver junto, vai junto lá para fora. Aí ele botou a carrapetazinha dentro do bolso. Pastor, ore por mim que eu estou com uma dor de dente. Vá sentar, depois eu oro por você. Ficou quietinho, rapaz. Irmãos, nós temos esse direito. Então, se alguém não quer viver de acordo com os desígnios de Deus, para a glória de Deus, com os propósitos, de acordo com os propósitos para os quais Deus o criou, é problema dele. Agora, eu vou viver
de acordo com os propósitos de Deus para a minha vida, porque eu creio na palavra de Deus, porque eu sou um crente e sou um crente. Me lembrei da musiquinha, que eu sou um crente canela de fogo, nadando no azeite. Então, meu irmão, eu vou viver para a glória de Deus, porque eu defendo que a Bíblia é palavra de Deus. E pronto. Então eu entendo que a Bíblia diz: façamos o homem, ou a humanidade, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é para que esses seres humanos vivam de acordo com os propósitos estabelecidos por Deus para ele. Tá certo? Então, é importante a gente entender muito bem isso. Agora, a partir daí, e só a partir desse entendimento, por isso que eu dei essa ênfase, é que a gente entende o propósito ou os propósitos de Deus para os seres humanos, a partir do que está no versículo 28. Olha o que diz o verso 28. O verso 28 diz assim, veja bem: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Eu vou ler só esse pedacinho por enquanto. Sejam férteis, ou frutificai. Isso só é possível a partir de uma relação entre um homem e uma mulher. Não vou nem mais repetir macho e fêmea, porque pode parecer homofóbico, e não é essa a ideia. Então, só homem e mulher tem essa capacidade. Só homem e mulher tem essa capacidade de fertilizar, de serem férteis. E os filhos são resultados da união de dois gêneros, meu irmão. Só nasce a partir de uma relação entre um homem e uma mulher. E tem que haver essa relação, nós sabemos disso, para que os filhos venham preencher a casa. Para que não sejamos feitos aqueles dois netinhos que foram perguntar à vovó como é que as crianças nasciam. Aí a avózinha, querendo não usar termos que os meninos não fossem entender, aí ela com muito cuidado disse: meus filhinhos, meus netinhos, é assim. O papai e a mamãe pedem a cegonha. Aí a cegonha vem e traz no bico dela o que o papai e a mamãe pediu. E coloca dentro da casa. Aí a menina disse assim para o menino, a netinha para o netinho: a vovó ainda pensa que é a cegonha. Aí o menino disse assim: deixa ela viver na inocência. Irmãos, só pode haver essa fertilização, só pode haver essa fertilidade, essa frutificação, sejam férteis ou frutificai, a partir do relacionamento entre um homem e uma mulher. E o texto ainda diz: multiplicai. Essa palavra tem a ver com a formação de um núcleo familiar. Não é apenas uma reprodução ou procriação sem uma finalidade, mas se dá em razão da educação e do cuidado que a família e o lar podem proporcionar. Repito, multiplicar tem a ver com a formação de um núcleo familiar,
para que dentro desse núcleo familiar, a criança seja cuidada e seja educada com relação aos propósitos de Deus para a família. Se alguém não faz isso, é problema de quem não faz. Mas a nossa responsabilidade, segundo a Escritura, é fazer isso. É fazer isso, é ensinar, é educar, é trazer para esse núcleo familiar essa educação que tem a ver com os valores eternos, com o caráter de Deus, para a família, queridos. E aí é dentro da família que nós ensinamos, claro, valores como respeito. É dentro da família. Por que eu tenho que respeitar o outro? Por que eu não posso atropelar a liberdade do outro? É dentro da família que a gente educa, mas é também dentro da família que a gente educa a criança e ensina para as crianças, valores como buscar a Deus, exaltar o Senhor, cultuar a Deus, agradecer a Deus. Como nós fazemos, e eu sei que os nossos genros e filhas fazem isso, mas aqui em Belo Jardim, quando a gente está lá, aí às vezes a Alice, ela é boa de boca. Então ela senta lá na mesinha dela e ela pede almoço, agora seja de manhã ou de noite, é almoço. Almoço para ela é comida, não tem esse negócio não vem com negócio de lanche, é comida. Aí quando ela vai almoçar, ou vai comer alguma coisa, ela já vai metendo a mão dentro da comida, ou pegando a colher para comer. Eu disse, epa! Meu filho, eu não sou pai não, mas dou os meus gritos. Epa! Posição, aí ela já sabe o resto. Aí ela, 2 anos e meio, diz, posição, ela diz, da oração. Isso. Ore primeiro. Agradeça a Deus primeiro. Aí eu estou bem aqui, e ela fica, papai do céu, já doido para meter a mão. Quando eu termino de orar, ainda dou um tempo, ou eu ou a Márcia, aí a gente ainda dá um tempo. Quando ela vai meter a mão e diz, opa, terminou a oração? Aí ela completa, em nome de Jesus, amém. Agora pode comer, minha filha. Queridos, essa educação é propósito de Deus, dentro da família, para que tenhamos, a partir do núcleo familiar, tenhamos uma sociedade que aprendeu a buscar a Deus, que aprendeu a viver de acordo com os valores de Deus, com os propósitos de Deus. E o texto diz ainda, multiplicai-vos, enchei a terra. Encher a terra tem a ver com a formação de uma sociedade. Cada casal tem a responsabilidade de contribuir para que a terra se encha de pessoas na construção de uma sociedade com os valores de Deus, advindos da educação na família, advindos da educação familiar. Uma vez aconteceu em Fortaleza, isso aconteceu com a minha irmã de sangue, em Fortaleza. Ela estava voltando da igreja, e a Bíblia dela pequenininha, ela foi assaltada e o cara nem viu a Bíblia. Aí já foi dizendo, passa o celular, passa. Aí ela disse, calma. Quando ela disse calma, a Bíblia apareceu. Aí ele disse assim, você é crente? Ela disse, sou, eu estou vindo da igreja. Ele disse, não, vá-se embora. Porque eu fui educado, olha o que o cara disse, eu fui educado na escola bíblica dominical. A minha avó, desde cedo, me levou para a igreja. E eu fui educado na escola bíblica dominical. E eu jamais tocaria num crente. Rapaz, ficou. O cabra estava no mundo, assaltando. Feito um que eu fui comer uma pizza com a Márcia, quando a gente morava em Fortaleza.
para quem conhece Fortaleza, quem não conhece vai ficar sem saber mesmo, mas aí a gente estava saindo do Habib's, aí a gente passando pela Lagoa da Parangaba, e todo mundo diz, rapaz, é uma região de muito assalto. Eu disse, não, mas a gente ora, pede a Deus que nos proteja, porque a gente morava depois da lagoa. É só a gente contornar a lagoa, embora seja uma lagoa grande, mas é só contornar a lagoa do outro lado da nossa casa. Eu vou pegar um táxi para ir para a lagoa, para ir para o outro lado da lagoa, aí o taxista vai dizer, por que não pegou um caiaque? Era melhor, né? Só para atravessar a lagoa. Aí eu estou andando, quando eu estou andando, sabe aquela presença que você percebe? Estava eu, a Márcia e as meninas, aí eu botei logo a Márcia e as meninas para o lado de cá, porque desse lado eu estava percebendo que não vinha coisa boa. Aí quando nós chegamos mais ou menos na metade do contorno da lagoa, que era o lugar mais deserto, o cara sacou da arma e disse, é um assalto. Quando eu olhei, aquela coisa do cabra do passado, né? Eu reconheci o cabra e o cabra me reconheceu. Aí ele, Serjão, rapaz, é tu, rapaz. Guarda. Eu disse, tu ia me assaltar, vagabundo. Não, rapaz, oxe, eu assaltar tu, rapaz, tu é doido, é, Serjão? Não, tu é meu, rapaz, tu é meu prezado, tu é meu considerado, eu vou te assaltar. E ele tentando esconder, e não conseguia mais botar a arma. Calma, rapaz, de onde é que tu está vindo? Tu anda assaltando aí, rapaz, na Lagoa da Parangaba. Assaltando não, Sérgio. Eu fui ali fazer uma cobrança. Toma vergonha. Aí eu também aproveitei, toma vergonha nessa tua cara, vagabundo. Que fazer cobrança, rapaz? Não, vai em paz, vai em paz, vai em paz. E guardando a arma. Quando ele passou da gente, aí menino é menino, né? Aí a Sabrina, minha filha, disse, pai, olha o tamanho do revólver. Minha filha, cala a boca, Deus já deu o livramento, deixa ele ir embora. Irmãos, é a partir do núcleo familiar que nós injetamos os valores de Deus na sociedade. E isso não para a nossa glória, não para o nosso louvor, não porque sejamos melhores do que qualquer outra pessoa, absolutamente não, mas isso para o louvor e para a glória do Deus, que é tudo em todos. E eu vou encerrar lendo mais uma vez, os versos 4, 5 e 6, da carta de Paulo aos Efésios, aí no primeiro capítulo. Ele nos escolheu em amor, no Messias, antes da criação do mundo, do universo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Ele determinou de antemão, por meio de Jesus o Messias, que nós fôssemos seus filhos, de acordo com o seu prazer e propósito, para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que nos deu mediante o amado, e isso é para todo ser humano. Mas a sociedade em geral só vai aprender isso a partir do ensino da igreja, a partir do ensino das famílias da igreja. E as famílias aprendem dentro do núcleo menor, dentro da família. E a partir da família, elas injetam os valores de Deus na sociedade. Que como igreja, terceira igreja presbiteriana aqui na cidade de Caruaru, sejamos assim, para o louvor e para a glória do nosso Deus, que é tudo em todos.